Você conhece a nossa história? A história humana? A que a gente ouve desde sempre. É mais ou menos assim. Há uns poucos milhões de anos, nossos ancestrais na África se levantaram. Começaram a fazer ferramentas de pedra. Evoluíram, devagar. Até que depois de uma marcha lenta, chegamos nós, o Homo sapiens. O ponto final, o ápice. É uma narrativa limpa, confortante, e está em todos os livros. Mas, e se essa história não for a história toda? E se ela estiver faltando capítulos inteiros? É essa sensação que fica depois de mergulhar no livro A História Oculta da Raça Humana, de Michael Cremo e Richard Thompson. Um livro que não é exatamente uma aula de história, é mais uma investigação. Uma investigação sobre as peças que não se encaixam no quebra-cabeça da nossa origem. Os autores não foram atrás de novos fósseis. Eles fizeram algo diferente. Foram vasculhar o passado da própria ciência. Passaram anos em arquivos empoeirados, relatórios do século XIX, revistas científicas antigas, coisas que o tempo engoliu. E o que eles encontraram lá, repetidas vezes, foi um tipo de evidência inconveniente. Por exemplo, um relato de 1912, em Oklahoma. Trabalhadores de uma mina de carvão quebraram um grande bloco, e dentro dele estava um pote de ferro. Um vaso, obviamente feito por mãos humanas. O detalhe é que o carvão em volta dele tinha cerca de 300 milhões de anos. Pense nisso. 300 milhões de anos. Isso é uma época em que, segundo os livros, os seres vivos mais complexos na Terra eram samambaias gigantes, insetos primitivos, alguns répteis. Não existiam humanos, nem ancestrais dos humanos. Não deveria existir um pote de ferro ali. E esse é só um caso. Tem o do prego de metal encontrado cravado dentro de um bloco de arenito do período siluriano, centenas de milhões de anos mais velho que os dinossauros. Tem a conta de colar de fiar, perfeita, encontrada em uma camada geológica na Califórnia, datada do Eoceno, milhões de anos antes do primeiro Homo. A ciência convencional tem um nome para esses objetos: OPARTs, artefatos fora do lugar. E a tendência, quase sempre, foi descartá-los. Dizer que são fraudes, erros de interpretação, fenômenos naturais que só parecem feitos por alguém. Mas Cremo e Thompson levantam uma hipótese desconfortável. E se não forem apenas erros? E se for algo mais sistemático? Um viés no próprio processo de contar a nossa história? Eles chamam isso de o filtro do conhecimento. A ideia é simples, mas profunda. A ciência funciona dentro de um paradigma, um conjunto de crenças aceitas sobre como as coisas são. No nosso caso, o paradigma é a linha do tempo evolutiva que aprendemos na escola. Quando um novo osso, uma nova ferramenta, se encaixa perfeitamente nessa linha, ele é aceito, publicado, comemorado. Mas quando aparece algo que não se encaixa, que ameaça derrubar a linha toda, o tratamento é diferente. Ele é submetido a um crivo muito mais rigoroso. Muitas vezes é rejeitado por revistas científicas, ou, se for publicado, é ignorado, esquecido. Ele é, literalmente, filtrado para fora da narrativa oficial. Isso não é necessariamente uma malícia. Não é uma conspiração de cientistas numa sala escura. É algo quase inconsciente. Um mecanismo de defesa do conhecimento estabelecido. A mente humana tende a rejeitar, ou nem mesmo enxergar, aquilo que desafia profundamente o que ela acredita ser verdade. E esse viés começa lá atrás. O livro mostra como a própria história da paleoantropologia foi construída sobre uma seleção, desde o começo. No final do século XIX e início do XX, haviam dois tipos de descobertas acontecendo ao mesmo tempo.
ferramentas primitivas de pedra na Europa que encaixavam na ideia do homem das cavernas, e outras descobertas, muito mais estranhas, como crânios humanos anatomicamente modernos, encontrados em estratos geológicos extremamente antigos. Em Castenedolo, na Itália, esqueletos humanos modernos foram encontrados em camadas do Plioceno, com mais de 4 milhões de anos. Segundo a linha do tempo, isso é impossível. Mas qual história prevaleceu? A que se encaixava. As outras foram catalogadas como anomalias e esquecidas nos arquivos. Então, se a gente parasse de filtrar, se a gente colocasse todas essas evidências inconvenientes em cima da mesa, que história alternativa elas começariam a contar? Os autores não se limitam aos artefatos. Eles olham também para mitos e textos antigos, como os Vedas da Índia. Lá, não existe essa ideia de uma história linear, de um progresso contínuo. O que existe são ciclos enormes de tempo, yugas, eras em que a humanidade atinge um auge de conhecimento e depois decai, é destruída, para renascer de novo, milhões de anos depois. E aqui tem um segundo ponto crucial que o livro explora: a hipótese de que a humanidade, ou alguma forma de inteligência capaz de criar cultura e ferramentas, não é um evento único na história da Terra. Ela pode ter sido recorrente. Pode ter havido outras humanidades, outras civilizações tecnológicas no passado distante, que surgiram e desapareceram sem deixar um traço claro, a não ser por esses artefatos fora do lugar, que resistiram ao tempo por puro acaso. Isso não é ficção científica dentro da lógica do livro. Se aceitarmos que esses objetos são reais, a conclusão mais simples é que alguém os fez. E se foram feitos em períodos geologicamente antigos, então esse alguém existiu naquela época. A imagem que emerge não é a de uma escada que só sobe, é a de uma espiral, ou de uma maré que sobe e desce repetidamente ao longo de centenas de milhões de anos. Nessa visão, nós, Homo sapiens, não seríamos os primeiros atores nesse palco. Poderíamos ser apenas os mais recentes. O último capítulo, até agora, de uma história muito, muito mais longa e complexa. Agora, é absolutamente justo e necessário ouvir o outro lado. A recepção da ciência mainstream a este livro foi extremamente crítica. A principal acusação é a de cherry picking, colher apenas as uvas que você quer. Os críticos dizem que Cremo e Thompson ressuscitam casos antigos, muitos dos quais já foram investigados e explicados há décadas como erros ou fraudes, que eles ignoram o peso esmagador das evidências genéticas, fósseis, arqueológicas, que sustentam a linha do tempo tradicional. Para a grande maioria dos cientistas, esse livro está no campo da pseudociência. Ele praticamente ignorou o processo de revisão por pares, o sistema de checagem que é a base da ciência moderna. E esses argumentos são fortes. Afinal, fazer uma afirmação extraordinária, como a de que civilizações humanas existiram há 300 milhões de anos, exige provas extraordinárias. E a maioria dos cientistas não vê essas provas nos zooparts. Então, onde isso tudo nos deixa? Talvez o maior valor de A História Oculta da Raça Humana não seja provar uma teoria alternativa. Seu valor possa ser outro, o de nos fazer questionar. Questionar como o conhecimento é construído. Lembrar que a história da ciência não é uma marcha triunfal de descobertas, mas também um caminho cheio de descartes, de cegueiras temporárias, de coisas que foram varridas para debaixo do tapete porque eram muito estranhas para a época. Esse livro é um convite à humildade intelectual, um convite para olhar para aquelas notas de rodapé, para aquelas descobertas estranhas que foram esquecidas e se perguntar:
E se? E se o nosso passado for mais profundo do que imaginamos? E se a história humana for mais misteriosa, mais cheia de idas e vindas, mais interessante? Não precisamos acreditar em tudo que o livro propõe, mas podemos valorizar o questionamento que ele traz. Porque, no fim das contas, a busca pelo nosso próprio começo nunca deveria ser uma história com um único roteiro, fechada e pronta. Deve ser uma conversa, uma investigação que nunca termina. E esse livro é uma voz nessa conversa. Uma voz que sussurra lá do fundo do arquivo. Olhe de novo. Pergunte de novo. A história pode ser maior que isso. Se essa jornada fez você pensar um pouco diferente, deixe o seu like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima história.